Quadro Diálogo agora dentro do IFCE no ar, lembrando que estamos transmitindo ao vivo pelo Facebook. Acompanhe agora pela página IF Ceará. O Instituto Federal do Ceará investe frequentemente em intercâmbio internacional. Um dos servidores que passou uma temporada na Finlândia é o nosso convidado de hoje, o professor Igor Paim, que é doutor em Educação e mestre em Ensino de Ciências e Matemática. É também licenciado em Ciências Biológicas e bacharel em Direito. Atualmente, Igor Paim é coordenador de pesquisa e inovação do campus de Maranguape do IFCE, onde desenvolve pesquisas na área de neurociências cognitivas, metodologias ativas, altas habilidades e superdotação. Também desenvolvimento moral e tecnologias digitais aplicáveis à educação. É muita coisa, hein, professor? Professor Igor Paim, seja bem-vindo ao programa IFCE no ar. Lembramos que o nosso diálogo está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook. Acompanhe pela página IF Ceará. Ok, boa tarde a todos. Um grande abraço a todos os ouvintes, em especial aos ouvintes, alunos aqui do IFCE. Professor, quais são as metodologias pedagógicas utilizadas comumente hoje nas salas de aula do IFCE? Bom, o IFCE é uma instituição que tem um elevado capital intelectual. Seus professores também gozam da livre cátedra. Eles podem customizar, adaptar o seu cardápio didático, né, o que compreende metodologias e tecnologias. Nesse sentido, eu vejo um crescente uso de metodologias inovadoras, o que tem sido chamado no mundo principalmente como Active Learning, metodologias ativas. Existe sim ainda, dentro de um aspecto geral, o emprego de metodologias mais tradicionais, inclusive de avaliações somativas. Mas me deixa bastante animado ver diversas, inúmeras iniciativas de maneira consistente de aplicação de métodos que promovem a autonomia do estudante no processo de aprendizagem, também outras competências como colaboratividade, criticidade, criatividade, comunicabilidade, cidadania e caráter. E isso é o rol de competências que o Active Learning se traduz. Então, o que eu tenho observado, sondado, caminhando aí pelos campi, conversando com os professores e lendo as pesquisas mesmo da instituição, um crescente uso de diversificação desse cardápio didático, metodologia e tecnologia. O senhor falou, nessa crescente diversificação, e eu lhe pergunto, como é que está o uso das tecnologias de informação e comunicação nas salas de aula do nosso instituto? Nós estamos substituindo ou combinando os métodos de ensino e aprendizagem? Bom, a tendência no mundo todo que o IFCE também tem seguido é mais a combinação, é o blended learning, a aprendizagem híbrida, ou seja, atividades no espaço físico, do chão da sala de aula, mas também em atividades à distância. E aí nós já temos também um grande cardápio de cursos EAD, semipresenciais, ou totalmente à distância. Então, assim, o IFCE ele tem se investido, ele é uma instituição tecnológica, todos os campi têm laboratórios de informática e tecnologia, e isso tem sido aí uma ferramenta para otimizar, para qualificar mais a educação dos estudantes. Então, não só nos polos, em que ocorrem nos núcleos EADs, a gente percebe isso, mas de uma maneira geral, os professores eles têm fazendo mais uso de tecnologias de várias formas, para fazer avaliação como Socrative, ou quizzes como o Kahoot, Quizzes, ou então para você poder fazer vídeos integrados com questão, como Playpost, Edpuzzle, dentre várias outras, o que eu tenho visto, testemunhado e me animado nessa perspectiva. Professor, como é que funciona e para que serve o mapeamento da aprendizagem de cada aluno? Como é que é feito isso? Veja, o mapeamento é uma condição sine qua non para a qualidade do ensino, certo? Indispensável. Eu sempre digo assim para os professores: professor, um dos grandes limites da qualidade do seu ensino é o limite do conhecimento que você tem sobre seu aluno. Quanto menos eu sei sobre o meu aluno, menos qualidade minha aula terá. Então, é essencial instrumentos, e isso já existem, já estamos, eu estou com um projeto de implementação de um instrumento mais ostensivo para mapear necessidades, características, habilidades, interesses, preferências, ritmos e estilos de aprendizagem. Ah, Igor, você inventou essas rubricas? Não, eu simplesmente vou coletando do que eu vi, principalmente em outros países, com destaque a Finlândia, porque lá eles têm uma figura chamada Guidance Counselor, que é um cara
que acompanha longitudinalmente o desenvolvimento dos alunos, né? Então ele vai medindo através de listas e também outros instrumentos como é que estão as habilidades linguístico-verbal, lógico-matemática, visio-espacial, mecânica de construção, porque nós percebemos que tradicionalmente as escolas têm superestimado, privilegiado as habilidades acadêmicas, mas a felicidade humana não se realiza apenas dentro de uma escola. Então a gente tem que mapear e oportunizar. O papel do professor é esse: criar ambientes e oportunidades de aprendizagem. E essa questão da customização, do mapeamento é essencial. A gente vê muito hoje no esporte, né, em times profissionais, esse mapeamento de desempenho, né, a própria fisiologia atuando diretamente. E na sala de aula, isso é viável? É possível que isso aconteça individualmente? Assim, porque a gente está falando de muitos alunos. Muitos né? alunos, né? Bom, justamente assim, um dos sucessos do sistema educacional finlandês é esse acompanhamento qualitativamente diferenciado de seus alunos. Eles têm alguns motos, alguns lemas, por exemplo, que cada aluno é único, que a aprendizagem tem que ser significativa e desfrutável. Isso é possível a gente fazer? Sim. A gente precisa, e isso é um esforço que eu tenho feito e que eu quero ver se até o final do ano já cria um sistema mais ostensivo que possa ser replicado em vários campi, com todas essas rubricas que serão preenchidas tanto pelo aluno quanto pelo próprio professor, e disponibilizar isso de uma maneira que seja prática, para que você possa perceber assim, olha, o primeiro ano aqui demonstra uma maior competência linguístico-verbal, porém a lógico-matemática está diminuída, e usando instrumentos que existem para fazer essa qualificação. Então, assim, a estatística está a nosso serviço, né? As ferramentas digitais de captação da opinião da audiência também estão disponíveis. A gente precisa organizar melhor isso, e a gente está trabalhando nesse sentido. Professor, o modelo tradicional, a gente sabe que é aquele professor falando, o aluno ouvindo, ele vai para casa ler, né? Hoje em dia tem muito esse diálogo, não existe? Isso é bem positivo? E como é que está sendo controlado isso? Assim, esse perfil, né, de aprendizagem? Olha, a ênfase deve ser perceber que o ser humano ele não pode ser tratado dentro de uma confraria de padrões. Tá? A gente precisa ter uma educação, como eu já disse, qualitativamente diferenciada, dialógica, que explore a voz e escolha do aluno. Tá? Porque essa dimensão da autonomia é essencial para que a pessoa consiga alcançar a sua melhor versão, o seu melhor desempenho, o seu aperfeiçoamento. Então, assim, nós temos vários cursos de formação, já tivemos várias iniciativas, eu mesmo realizo cursos nessa perspectiva, para que instrumentalize melhor esse professor para conseguir se conectar melhor com esses alunos. Lembrando que nós temos alunos aí de várias faixas etárias, né? Adolescentes e até a fase adulta. E eu sempre digo, baseado na pesquisa das neurociências, que o cérebro precisa se emocionar para aprender. Então é necessário que o professor esteja conectado com seus alunos, mas não apenas no plano emocional ou social, mas também no plano cognitivo, identificando esse aluno, as suas necessidades e também potencialidades. Bom, são 14 horas e 52 minutos. Lembrando que todos vocês que estão acompanhando o IFCE no ar pela Rádio Universitária também podem acompanhar pelas mídias sociais do Instituto Federal do Ceará o nosso quadro Diálogo de hoje, que é com o professor Igor Paim, que é coordenador de pesquisa e inovação do campus de Maranguape. A gente está falando sobre metodologia ativa de aprendizagem, né? Muita coisa aplicada pelo Instituto Federal do Ceará, né? A gente estava falando do número de alunos, né? De 30, por exemplo, o IFCE tem de 30 a 40 alunos, né, por sala de aula. Você está falando que o ideal é que seja feito esse mapeamento, né? E em nível de Brasil, você acredita que estamos longe de conseguir esse perfil que você citou da Finlândia, né? Estamos caminhando para isso, pelo menos? Olha, que pergunta difícil essa. Mas, enfim, não é nada trivial. O Brasil, realmente ele precisa evoluir muito no campo educacional, não apenas na questão de investimento, mas de capacitação humana. Nossos professores podem ter uma boa formação no plano técnico-científico, mas
a própria academia muitas vezes não forma adequadamente quanto às metodologias, às tecnologias, ao desenvolvimento do empreendedorismo, na customização do processo de ensino e aprendizagem. Então, para isso, a gente tem que conformar em um binômio metodologias e tecnologias que sejam confluentes aí para uma educação mais qualificada. Então, o professor ele precisa, sim, ser investido de mais oportunidades de formação, e o Brasil ainda está deficitário nesse aspecto, né? Os professores, e eu percebo uma demanda reprimida muito grande. Só para você ter assim, um pequeno exemplo, uma vez, o último curso que eu ofereci sobre metodologias ativas, eram só 50 vagas, mas com apenas poucas horas aberto o site para inscrição, teve mais de 421 pedidos. Então, isso reflete que existe uma necessidade. Eu sempre digo que o professor tem 3 grandes perguntas: o que, por que e como. O que fazer, ele já sabe que tem que mexer em metodologias, tecnologias digitais, ele sabe mais ou menos os pontos. Por quê? Porque ele sabe que tem evasão escolar, tem um baixo engajamento, baixo rendimento. Mas o como é a pergunta mais difícil. E esse como é o que é esse treinamento. Então a gente precisa sim acreditar que o Brasil pode se tornar um país de excelência em educação, mas que essa tarefa não é trivial, não é fácil. Professor Igor, o que define, na sua avaliação, uma boa aprendizagem? É saber resolver problemas? É saber buscar soluções? Eu acredito que a boa aprendizagem é refletida no impacto que ela gera para o aperfeiçoamento humano. A aprendizagem que te torna uma versão melhor de si mesmo. A aprendizagem que faz você se tornar um ser humano melhor. Tá? E a gente não está falando só dentro de aspectos acadêmicos, né? Mas a Priscila, que é o nosso Luiz Carlos, qual é o melhor jornalista, mas também qual é o melhor colega de trabalho, o melhor marido, o melhor esposo, o melhor cidadão. Esse é o papel, a aprendizagem que é capaz de transformar isso, o ser humano numa versão melhor, é aqui a boa aprendizagem. E como é que ela se revela de uma maneira prática? Em 2 dimensões principalmente, no plano cognitivo e no plano socioemocional. No cognitivo estão as habilidades, as inteligências, e aí a gente fala das inteligências múltiplas. Lógico, matemática, bioespacial, linguística verbal, interpessoal, dentre outras. E no campo socioemocional nós estamos falando das habilidades que nós precisamos ter para trabalhar colaborativamente, de maneira cidadã, desenvolvendo o juízo e a competência moral, o caráter das pessoas para o fim civilizatório. Então, a aprendizagem é essa que aperfeiçoa o ser humano nos planos cognitivo, socioemocional. Ou seja, eu volto lá para os ideais de Paideia da Grécia Antiga, que dizia que a educação deve primar pelo aperfeiçoamento humano global. Nós estamos falando sobre metodologia ativa de aprendizagem aqui no quadro Diálogo, conversando com o professor Igor Paim. Professor, vou mandar mais uma pergunta difícil aqui. A gente está quase chegando. Hoje vocês estão inspirados, hein? Quase chegando ao fim do programa. A fase da adolescência é uma fase muito importante, né? Falando de aprendizagem escolar, né? Existe algum sinal assim que a escola passa, que o pai deve ficar atento para saber se a escola está no caminho certo para o filho dele? Enfim, assim, se a escola... essa escola está caminhando legal no sentido da aprendizagem. Existe algum sinal que a escola dá, assim, ou positivo ou negativo, que o pai deve ficar atento? Olha, eu combinando com a resposta anterior e também agregando a questão da realização. Essa escola está fazendo com seu filho seja uma pessoa melhor, seja um ser humano mais feliz, está permitindo que ele encontre um ambiente, um ecossistema para o seu desenvolvimento completo. Então, se a criança ou adolescente ele está excessivamente desmotivado, desengajado, desestimulado, pode ser que essa escola esteja fazendo mais do mesmo e esse mesmo não funcione bem. Ou seja, usando excessivamente de métodos mais tradicionais e que não cria ambientes e oportunidades para a aprendizagem. E eu digo uma coisa, um dos sintomas que a gente está no caminho certo é a felicidade. Se nós tivermos uma felicidade interior genuína, isso significa que a gente está caminhando para o caminho da realização pessoal e social. Tá bom, então, professor, a gente agradece aqui a sua participação. O professor Igor Paim falou bastante aqui sobre, a gente aprendeu muito sobre metodologia ativa de aprendizagem, tem muita coisa para aprender ainda. Com certeza ele vai ter que voltar aqui para a gente conversar mais. Vai ser um prazer. E eu
Agradeço aqui o convite, mando um abraço a todo mundo e um beijo especial para minha mãe que está fazendo aniversário esse ano. Tá lá em São Paulo me ouvindo agora. Parabéns. Qual o nome da sua mãe? Dona Maria Quintela. Parabéns, Dona Maria Quintela. Então o IFCE no ar de hoje fica por aqui. Você pode conferir mais informações no nosso portal ifce.edu.br e também nas nossas mídias sociais. Até lá, até a próxima quinta-feira, 14 horas. Tchau. Tchau, tchau. Tu devia ter me dito, né? Acabou o tempo. Oh, meu Deus. É verdade, dar um abraço, mas... Não tem problema Rádio não, tem também problema é não. isso. Também é isso, vou ficar bem espaçado. Ela é a grande A responsável pela sua Universitária aprendizagem. Espaçado eu não mandei... Produção do Instituto Federal do Ceará. Obrigado a você, pelo ótimo vídeo. Prazer em conhecer. Tchau.